O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nega que o governo tentou fazer uma interferência direta na Vale para emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como CEO da empresa. A gente recebe aqui o repórter André Anelli. André, boa noite. Mantega vai abrir mão de disputar um cargo na mineradora, é isso? Bem-vindo. É isso mesmo, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Eu confirmei mais cedo com um assessor do Palácio do Planalto que me disse que haveria uma reunião hoje do presidente Lula para tratar da presidência da Vale, mas essa agenda já não estava mais prevista. Esse cancelamento é sinal de que o presidente Lula, de fato, desistiu de emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na presidência da mineradora. A informação foi antecipada pelo jornal Folha de São Paulo, que destacou como responsável pelo recuo do presidente Lula o mal-estar gerado pela notícia da interferência na empresa. Os membros do Conselho Administrativo não se mostraram nada satisfeitos com a possibilidade do ex-ministro se tornar o CEO. Esse é o termo mais usado agora para o equivalente a presidente. Até o mercado financeiro também reagiu mal, com as ações da empresa caindo 2,2% ontem, também puxadas, é fato, pela baixa do preço do minério de ferro e por uma condenação de 47 bilhões de reais em indenizações pela tragédia de Mariana em 2015. Hoje, as ações já foram negociadas em alta. Mas, apesar de todas essas reações de ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou que o presidente Lula estivesse planejando fazer uma interferência direta no comando da Vale. Em Davos, eu dei uma entrevista, volto a dizer, para 3 órgãos de imprensa nacional e registrei uma posição do governo. A posição do governo era de que nós compreendíamos que uma corporation de capital aberto, com natureza jurídica própria, onde o governo não é controlador, diferentemente da Petrobras, que o governo, apesar de não ser majoritário, ele é controlador, ele que indica a sua diretoria, e que o presidente Lula, toda vez que tratava comigo sobre o setor mineral nacional, a única coisa que ele tratava era cobrando de forma vigorosa que, em especial, no caso específico da Vale, que a Vale seja uma empresa que cumpra o seu dever e o seu compromisso social de forma mais célere e eficiente. O atual mandato do presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, acaba somente em maio, mas pelo Estatuto da empresa, o Conselho de Administração deve anunciar a permanência ou não dele com pelo menos 4 meses de antecedência. No próximo dia 31, o colegiado analisa se reconduz Bartolomeu ou se abre processo para escolher outro executivo. O ministro Alexandre Silveira disse que mantém contato com os conselheiros da empresa, mas nunca indicou ninguém. Eu converso com alguns conselheiros da Vale, independentes, habitualmente, e a própria diretoria da Vale, sempre que tem uma agenda, e eu em nenhum momento fiz uma referência de indicação do governo a nenhuma vaga da Vale do Rio Doce, nenhuma. Agora, a expectativa é que o próprio ex-ministro Guido Mantega divulgue uma carta nas próximas horas, manifestando não ter interesse em disputar ou assumir a presidência da mineradora. O Palácio do Planalto não se manifestou oficialmente sobre todo esse caso envolvendo a Vale. Tiago. É um dia movimentado em relação a esse assunto e a gente continua acompanhando a repercussão. Você volta daqui a pouco com outras informações e já girando os nossos comentaristas, eu chamo o Cristiano Vilela já conosco. Vilela, boa noite para você. Será que é uma derrota do governo? O ministro de Minas e Energia tentou amenizar a possibilidade do presidente Lula estar querendo colocar Guido Mantega nesse cargo. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Foi uma evidente derrota do governo. O presidente Lula tentou colocar um aliado na presidência da Vale, tal qual seria possível fazer nos seus primeiros mandatos presidenciais.
Acontece que a Vale, atualmente, ela existe uma outra regulamentação, ela é uma corporation, o governo ele não tem mais a mesma força que tinha em outros tempos. Com isso, era uma derrota já cantada, porque a presença de Manteiga no comando da Vale desvalorizaria a empresa em termos de mercado financeiro, atrairia um tom político para uma empresa que é privada. E os acionistas, de uma forma geral, não iriam deixar de forma alguma que Guido Mantega assumisse a presidência. Então eu vejo que foi um tiro no pé, foi um erro de cálculo, por mais que o ministro das Minas e Energia tente agora dar uma desconversada, dizendo que não houve pressão, o fato é que houve pressão e o governo saiu derrotado nessa história. De qualquer forma, o nome dele não apareceu do nada, né? A gente começou a ouvir o nome de Guido Mantega no segundo semestre do ano passado, então havia alguma possibilidade dele ser indicado, mas o interessante é que integrantes do próprio PT teriam algumas resistências em relação ao nome dele, né? Exatamente. O que falta, muitas vezes, nesse governo, e esse episódio isso ficou evidenciado, é olhar para frente, trazer novos nomes, trazer novas ideias, novas propostas e não retomar um passado que nos faz remeter a um período polêmico de Guido Mantega, ministro da Fazenda, responsável pela maior crise da história recente do Brasil. Então, eu vejo que esse interesse de colocar Guido Mantega, especialmente num posto de tanto destaque, isso acabaria fazendo com que se tornasse um grande revés para o próprio Partido dos Trabalhadores, e foi o que de fato aconteceu. Bom, além do Cristiano Vilela, a Dora Kramer conosco. Hoje a Dora está nos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Dora, boa noite para você. Eu já falava com o Vilela sobre uma possível derrota do governo. Agora, será que Guido Mantega desistiu? Houve pressão? Houve recuo? O ministro de Minas e Energia tentando amenizar um pouco essa possibilidade do governo ter tentado indicar Guido Mantega. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Tiago, houve tudo isso que você falou. Houve pressão, houve recuo, houve desistência e houve principalmente derrota. Na verdade, o que é esse recuo? Por que o recuo? Porque as críticas foram, obviamente, enormes de todo lado. Apenas um setor do PT, ali à esquerda, representada pela Gleisi Hoffmann, que saiu em defesa. Agora ficou até feio, né? Porque aí o Guido Mantega vai fazer uma carta desistindo. Não, ele não está desistindo, ele foi desistido, porque a reação foi muito grande dentro e fora da Vale. Houve consequências, houve prejuízo nas ações da Vale, tanto é que as ações começaram a se valorizar assim que começou a circular a notícia de que o Guido Mantega tinha, digamos assim, desistido. Não, apenas o governo resolveu evitar uma enorme derrota, porque ele não ia conseguir ser o CEO da empresa e talvez não conseguisse um lugar, uma cadeira no conselho. O fato dele ter recuado, desistido, anunciado que deixou esse plano de lado, significa que, pelas contas do governo, nem esse lugar no conselho ele conseguiria.